noite, igreja. Sejamos todos muito bem-vindos a um lugar tão diferente, tão especial, tão único como esse, que é um refúgio, é um acalanto, é uma escola, é uma mola que nos impulsiona. Tantas coisas, mas que de todas essas coisas seja sempre algo que nos leve para frente, não algo que nos pare, nem algo que nos leve para trás. E é disso que eu quero falar na nossa mensagem aqui hoje. Culpa, medo e inibição. Irmãos, penso eu que na nossa vivência hoje, da nossa era espiritual, o atual momento da nossa evolução planetária, no contexto que nós estamos, nós vivenciamos a nossa fé, nossa espiritualidade, nossa crença, por vezes com espinhos, com algemas, com correntes que nos prendem em lugares que deveriam nos libertar. Como assim? Exatamente isso. Às vezes, a nossa vivência espiritual, que por vezes deveria nos deixar mais abertos para a vontade de viver a nossa espiritualidade, por vezes, esta mesma espiritualidade nos trava, nos prende, nos aprisiona por três questões, basicamente, que são o título da mensagem. Culpa, pelo medo, por essa inibição de fazer e o fazer errar, consequências que terão, meu erro. Irmãos, eu penso que no momento que nós estamos na nossa espiritualidade, nós estamos carentes, nós precisamos mais nos permitir arriscar, tentar ir em direção a uma liberdade, a uma naturalidade, do que a uma... E aí entendam com uma refinação aquilo que eu vou dizer, do que há uma vigilância extrema. Por quê? Entendo. Vamos com muita calma para nada ficar confuso. Por quê? Porque a gente precisa entender, novamente, eu sempre gosto de voltar nesse ponto. A gente precisa entender sempre que a mensagem cristã foi trazida para que tipo de povo, que tipo de espírito, o que eles precisavam na época. Hoje, penso eu, que nós nos impedimos de dar um passo a mais, nos impedimos de dar uma atitude, de arriscar, de ter uma vivência espiritual, ou seja, de evoluir esse aprisionamento. Então, assim, essa culpa, esse medo e essa inibição, a gente tem que pensar ela em peças, em várias peças. A culpa, ela é um quebra-cabeça que, montado, todas essas peças fazem sentido. Mas se a gente pega uma ou outra peça isoladamente, a gente pode cair em uma universalização, né? A gente definiu uma coisa assim que tudo se explica por isso, que não é tão simples assim de pensar. Essa nossa culpa, a gente tem que pensá-la de várias facetas, de vários componentes, de várias questões que fazem essa culpa estar atuando na nossa. E também tem aquela grande questão, né? Quando a gente fala dessa culpa, a gente está pensando nessa
questão que volta pra gente. Quando a gente se coloca sempre em questão, quando a gente está sempre se policiando, quando a gente está sempre com medo, quando a gente sempre se... em todas as situações, a gente sempre tenta se ver como responsável. Nossa, eu que errei, eu que sou responsável, eu que tenho que mudar isso, eu que tenho que fazer isso diferente. Ou seja, a questão sempre volta pra gente, pra gente, pra gente, pra gente, pra gente. Mas essa mesma dinâmica, a mesma situação, o mesmo contexto, pode também operar, às vezes, no sentido de fora. Ou seja, o outro é que está sendo errado, o outro que precisa mudar isso, o outro está fazendo isso aqui, o outro que tem que não sei o quê, o outro que ainda não está... Ou seja, ou a gente às vezes pode cair numa situação onde a gente sempre se sente angustiado, com medo, não sei se eu faço, se eu posso, se eu faço, se eu ajo, como é que está minha espiritualidade, será que eu estou bem ou não? Às vezes, penso eu que a nossa fase que a gente está é muito mais no sentido da gente se libertar um pouco. Por quê? Porque nós não somos mais espíritos que fazemos assim grandes atrocidades. Nós não somos mais espíritos que têm maldade no nosso coração. Nós não somos mais espíritos assim que têm um rancor, que têm vontade de ferir o outro. Quando a gente fere, quando a gente magoa, quando a gente faz alguma coisa no outro, às vezes é muito mais por uma consequência, às vezes é muito mais por medo, às vezes é muito mais por uma inabilidade do que por uma vontade de fazer aquele mal. Entendem? Então a gente tem que pensar que a nossa estrutura íntima da mensagem cristã espírita, e quando eu digo essa estrutura, é uma estrutura que passa até pelo cristianismo no geral, não só aqui no cristianismo cristão espírita, também no cristianismo cristão espírita, mas de maneira geral. É uma mensagem que foi feita para espíritos que queriam fazer, que intencionavam o mal, que tinham essa maldade, que nas suas atitudes eles queriam prejudicar, eles tinham essa vontade, eles tinham prazer no sofrimento. A gente não tem mais prazer no humano, não tem. A gente vê vídeos assim de notícias, de atrocidades, de coisa que mexe com a gente. Nós não somos mais espíritos que erram à vontade, sabe? De novo, eu penso que hoje a gente está numa fase em que a gente tem que, para o próximo passo da nossa espiritualidade, se permitir muito mais, tentar muito mais, tentar ver as coisas de maneira mais naturais, de maneira mais tranquila, de maneira mais sutil, para que a gente se permita, para que a gente tente, para que a gente erre. E os nossos erros hoje, penso eu, serem erros um tanto mais sutis, no sentido de que não é grotesca, entendem? Então, voltando, né? Essa dinâmica, ela tanto pode ser muito para o outro que está errando, outro que está fazendo errado, outro que precisa ser policiado aqui, vigiado, acertado ali, consertado aqui, ou sou eu que estou errado aqui, eu que preciso fazer isso diferente, como é que está a minha encarnação, será que eu estou fazendo direito a minha encarnação, será que eu estou cumprindo a missão do jeito certo, será que eu estou isso, será que eu não estou aquilo, sendo que se a gente se liberta um pouco disso, a gente só faz, sabe, a gente só quer, o nosso desejo entra em cena, se permite um pouco, sabe, a gente percebe, nossa, eu estou fazendo isso porque eu quero fazer, eu estou indo atrás de tal aprendizado porque eu quero tal aprendizado. Eu estou indo na igreja porque eu quero ir na igreja. Estou fazendo tal coisa porque eu tenho vontade. Entende? Então, nós, se me permitem só tomar um pouquinho de água. Nós, se não pensarmos sobre essa dinâmica, a gente pode cair nessa problemática que nos aprisiona, algo que nos libertar nos aprisiona, algo que deveria nos encher de coragem, nos deixa com medo, algo que deveria nos fazer agir, nos inibe. Então, assim, por essa estrutura que eu gosto de chamar de arcaica no sentido de fazia sentido no passado, mas hoje não faz mais sentido nesses moldes, a gente tem que sempre atualizar a mensagem do Cristo para a nossa atual evolução, sempre, constantemente. É isso que a doutrina fez e isso que a gente tem que continuar fazendo. Então, penso eu que quando a gente se depara com essa estrutura, ou a gente pega pra gente essa carga de culpa, que aí a gente tem que se culpar o tempo todo,
gente assume pra gente um caráter de perfeição. A gente já não questiona mais. Será que eu não posso ter errado aqui? Será que eu não posso ter exagerado ali? Será que eu não posso ter me excedido aqui? Será que eu não posso ter feito isso a mais aqui? Ou seja, os nossos atos, eles ficam para além da contestação. A gente já não se contesta mais, né? Então é muito comum ver esses dois polos. Ou a pessoa que se culpa por tudo, ou a pessoa que está nesse estado de não se culpar por não se questionar em nada, né? Não se perguntar a respeito das suas atitudes em nada, né? Porque é além da contestação. Então, é uma reflexão nossa, né? E às vezes, vamos até problematizar e deixar as coisas mais próximas da realidade, né? Não imagens assim, muito assim. É desse... Não, tentar ver as coisas mais reais. Às vezes, nós mesmos intercalamos ou entre um lugar ou entre outro. Às vezes nós assumimos esse lugar de, não, eu estou certo aqui e o que eu estou dizendo é fora de contestação, mas amanhã pode ser que não, que eu pegue toda a culpa para mim e fale, meu Deus, não sei se eu estou fazendo certo, não sei como é que está a minha vivência, não sei como é que está a minha encarnação, não sei, ou seja, uma coisa que deveria ser só assim, fica atento, tal, cuidado para não errar, vira um negócio que te inibe, paralisa, né? Então, isso pode intercalar, na verdade é mais comum que isso intercale, né, na mesma pessoa. E aí, no mais além também, né? O quanto que, por eu me estar num lugar de pastor, né? Na responsabilidade que eu assumo para mim nesse cargo, o quanto que, por estar nesse cargo, eu já não me permito mais questionar onde eu posso estar falhando, questionar onde eu posso estar errando, questionar onde eu posso estar incompleto. Como se, por ser pastor, eu não pudesse compartilhar aqui as minhas faltas, as minhas inseguranças, os meus medos, as minhas fraquezas, os meus aprendizados, né? Porque é muito comum, eu vejo assim mensagens espíritas, né? Espíritas, mensagens cristãs no geral, né? É muito comum uma mensagem frequente, um modelo de mensagem frequente, em que a gente fala assim de uma situação, de um contexto, de uma imagem, de um cenário, em que parece que falta o humano ali. Parece que falta a pessoa ali que está falando. Parece que falta, assim, onde está a sua falta? O seu espírito ainda é imperfeito, porque nós seremos sempre imperfeitos no sentido de que teremos sempre algo a melhorar, sempre, né? E às vezes, como pastor aqui, posso trazer essa mensagem perfeita e tal, vamos ler o evangelho, vamos pensar isso aqui, sempre aquele molde, aquela situação, mas e eu? Onde estou eu? Com as minhas falhas, os meus erros, minhas fraquezas. Digo, eu tenho medo de falar sobre as minhas falhas, eu tenho medo de falar sobre aquilo que eu penso poder estar errado. E se eu estiver errado? Esse questionamento da gente se fazer, e se eu estiver errado? Às vezes é perturbador. Só que olha que interessante, esse tipo de mensagem em que a gente se permite trazer nós, o humano por trás dessa mensagem, são mensagens que tocam assim de uma maneira que a gente olha para aquele aprendizado e fala, eu sei do que você está falando. Eu sinto isso, eu já senti assim, eu já me senti assim. E que bom que você está falando disso, porque como alguém está falando disso, eu sei que não sou só eu que tenho isso. Eu sei que alguém também pode ter essa fraqueza. Então, às vezes eu me pergunto o quanto que o meu lugar de autoridade não é, muito mais, na verdade, ter coragem de falar das minhas fraquezas do que falar das minhas forças. Porque a gente não pode esperar isso de qualquer pessoa, porque isso é uma coisa difícil. Mas eu também não quero falar como se eu já fizesse isso, porque eu sei que eu não faço isso. Nas minhas mensagens eu não falo dos meus erros, das minhas aprendizagens, das minhas faltas, onde eu erro. Mas foi como a gente falou aqui na roda de conversa, né? É um aprendizado. Já que agora estou me tocando sobre isso, estou percebendo, posso tentar. Posso me propor posso me arriscar. O máximo que pode acontecer é o quê? Paz com Jesus a todos.